Aproveita aí que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim. E aí, pessoal, mais um Todo Seu, um episódio fantástico pra vocês. Hoje a gente vai estar aqui com o nosso amigo Cleve. E eu queria iniciar de uma maneira diferente. Depois o Celcinho fala, o próprio Cleve fala. Mas eu queria homenagear a pastora Beth, lá da CEBT, que é a nossa igreja ali, Comunidade Evangélica da Barra da Tijuca, que está mais perto de Deus a partir dessa semana. E ele vai começar com um louvor Raridade. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é admirar a beleza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. É a nossa homenagem para essa mulher de Deus. Que Deus console a família e com certeza o céu está em festa. Com certeza, com certeza. Bispo, Zé Renato, Jô e Ana Renata, também serve para vocês aí que ficam, e a gente manda forças e abraços, só saudade que fica, mas como o Clay falou muito bem, o céu tá em festa, e a gente vai fazendo por nós por aqui também. Exatamente. Maravilha. Eu sou Antônio Azete, eu sou o Celcinho Júnior, muito prazer. Primeira vez que tem música aqui, pô, que prazer receber esse cara é meu vizinho, nossos filhos brincam, e assim, num papo de academia de manhã, né? E depois eu queria que você falasse em algum momento essa sua história, que é muito bacana, que tem a ver ao excesso de fé que você falou, e não foi excesso de fé, mas você... Excesso de religiosidade. Isso. Depois você toca nesse assunto que é muito bom, queria te agradecer. É muito bom falar um pouquinho do que você faz, né? De como você faz e o motivo do porquê que você faz, né? É botar Deus no centro das coisas. E hoje em dia o mundo é tão estranho, né, cara? Tava conversando com ele agora na academia, que foi um dos papos que me fez, né, fazer o convite, foi que eu li uma blogueira falando que agora café com Deus Pai está na moda, que agora é modinha. Que moda boa, né? Que moda boa, né, cara? Né? Exatamente. Que moda boa. Então, assim, que alegria te receber aqui. Bom demais. Muito bom mesmo. E assim, como é que você se intitula, cara? Cantor, que você é teólogo por formação. Sim. Né? Você tem um dom da palavra. Então, assim, se você é um cantor que fala de Deus, você tem ideia de ser um pastor um dia, se você já pode ser, né? Eu acho que você... Sim. Né? E fala um pouquinho de você como cantor e o que você é, assim. Você pode ser muitas coisas ao mesmo tempo num dia só. Que alegria estar aqui, Celcinho. Quero saudar a todos vocês, aos nossos queridos
fãs de podcast, eu adoro, tá? Quando eu tô Eu lá na também. academia, treinando no nosso condomínio, tem sempre um podcast. A pessoa fala que, cara, o Cleve fica com essa cara aí treinando, eu tô curtindo vários Focado. podcasts ali, focado e ouvindo muito podcast. Aliás, muita alegria de estar aqui no Todo Seu Podcast. Depois eu quero ouvir de vocês um pouquinho o porquê desse nome. Tá quase óbvio, mas eu quero ouvir de vocês Deles aqui, também. o Michael e o Toninho. Aliás, muito, muito legal a estrutura, parabéns. Eu vi alguns episódios, adorei os bate-papo. Não é mais do mesmo, é um bate-papo de coisas novas e eu estou muito feliz de estar aqui. bom. Obrigado, Obrigado. Antônio. Qual que é o sobrenome? Iazete. Antônio Iazete. Obrigado, Celcinho. E começar cantando para mim é um sonho, Primeira uma vez, bênção. estreou nos palcos. Exatamente. Glória a Deus. Vem agora, vem agora. E falar para você, Celcinho, assim, Cleve, irmão Cleve, meu amigo Cleve, e se tem uma coisa que Deus está procurando, é a única coisa que Deus está procurando. É o único tipo de pessoa que Deus procura na Bíblia. São os adoradores. Ele não procura os mais inteligentes, os milionários, os mais sábios. Você não vai encontrar nenhum texto falando sobre isso. Você pode rodar a Bíblia toda. Mas a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele não busca só os adoradores, ele busca também os verdadeiros adoradores. Eu carrego algo muito lindo comigo, aprendi na minha igreja, faço parte da Belém Church, que também é nossa vizinha ali no condomínio. Meu pastor Léo Peixoto, um grande abraço para o meu pastor. E ele diz uma frase linda: não somos perfeitos, mas somos de verdade. Deus está buscando esse tipo de pessoa, verdadeiros adoradores. Pessoas que não querem, não almejam ser perfeitas, mas que sejam de verdade. Eu acho que isso que nos aproximou, Celcinho. A gente não tem essa coisa de ficar falando coisas para se aproximar. Antes de você falar sobre o que você trabalhava e sobre o que eu trabalhava, a gente se aproximou por causa dos nossos filhos. Eles se deram super bem. E a pureza da criança, Antônio. Você tem quantos filhos? Pera. Dois. Você ia chutar uns 5. Ele tem cara de pai de Ele é multidões. paizão, não tem? ele é paizão. Já fui. Na época de professor, já fui de muitos. Então dá para perceber. Então, assim, os nossos filhos se aproximaram primeiro, a pureza da criança. E aí a gente ali por perto, aí solta o celular, eu olhei pro Celcinho, a gente começou, poxa, os filhos se deram bem, começamos a trocar ideia. E só depois de vários encontros que eu fui saber que ele trabalha com música também, é um dos organizadores dos maiores festivais do Brasil. Fiquei assim chocado, trêmulo. E eu fiquei assim impressionado com a humildade, com o carinho, com a humildade que você me tratou, né? Você lida com grandes artistas o tempo inteiro. E você não me tratou como artista, você me tratou como pessoa, como ser humano. Então eu quero, sem rasgação de cedo aqui, eu quero glorificar a Deus pela tua vida por Amém. isso. E depois de algum tempo ficar sabendo que você e Dani mais firmes na presença de Deus ainda, irmão. Isso aí, eu falo, me arrepio todo. Engraçado que eu tô correndo às vezes na academia, aí eu tô escutando a banda dele. Aí ele teve uma falou hora que o isso. Milagre, ele até chegou, tô escutando aqui, ó. Aí eu liguei no Spotify aqui, ó, Milagre, ele, pô. Um belo amém. dia, Antônio, eu tô entrando na academia. Depois foi chamado. Aí Celcinho falou assim: aí, Cleve, comecei a curtir tua música aqui no trem, irmão. Eu falei, tá maluco, Celcinho? Ele falou assim, achei tua playlist, irmão. Ou seja, nem da parte dele, nem da minha parte, houve nenhuma pretensão de, por causa da nossa nomenclatura, do nosso trabalho, Sim. sabe? E foi Mas orgânico. fluiu, orgânico. E foi uma coisa Inclusive bacana. estar aqui hoje Foi- no Todo Seu. Foi uma coisa bacana que, assim, hoje eu levei o Fomos na Toninho, cura, fomos lá na igreja. Levei ele domingo passado. Que legal. E o que acontece? Eu não curtia muito música gospel, porque eu acho que é uma coisa... É assim, vou reformular, tá? Eu acho que tem algumas cantoras que alongam muita nota e fica uma coisa mais cansativa. Aí, um beijo pro pastor Thiago, que faz o nosso louvor lá, ele começou a botar o chamado. Eu falei, pô, que música maneira, cara. Aí a Dandan, pô, uma banda 4x1. Você vai ver que essa banda, cara, não sei o que lá. Aí eu botei no Spotify. Então eu tenho uma playlist Gospel 80. Que tem música que eu gostava, né? Porque a gente gosta, né? Sim. E a gente gosta da época de igreja católica, do catequese e tal. E eu comecei a botar o chamado. Aí começou a ouvir umas músicas, umas bandas, que eu falei, caramba, que música maneira. E isso foi na igreja. Uma pausa aqui, Celcinho, pra quem não sabe, um chamado é essa daqui, ó. Vou cantar só o refrão, tá? Eu tenho um chamado
jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. É um pop rock Pô, esse é muito gostoso de bom, ouvir. sensacional. O instrumental é Não, E maravilhoso. ele adora. Tu já ouviu essa, André? Já. Ah, Ele se amarra em pop rock. Quando eu escutei a música, quando eu escutei a banda deles, eu falei, caramba, bicho. Sensacional. Aí eu vi um filme que é um cantor também gospel, que lançou uma música que explodiu, I Can Only... Como é que é? Can Only Imagine. Isso. Sensacional. Se Aí eu eu pudesse imaginar. comecei a escutar Linda a música de fora. Pô, é assim. Aí a gente foi em Nova York agora, foi naquelas igrejas. Pô, Um coral, assim, pena que não tinha. Pô, cara. É maravilhoso. Vocês foram juntos, não? Não. Não. Eu fui mas infelizmente não tava tendo na. Sim, Cara, não mas tava eu tendo lá no- Mas eu entrei, aí você viu onde fica. E assim, não são 10 Não, é pessoas, surreal. ficam 20, 30 muito cantando. legal. Caraca, né, impressionante, E falando de música, agora acho que é a próxima pergunta. né? E Cleve, pensando nisso, né, a importância da música, a gente já sabe que existe há anos. Você que estudou aí mais de 10 anos, né, 13 anos, como você tinha falado Pouco, né, em que off falou. aqui, só um pouquinho. Estudei pouco. O que você enxerga como importante para a nossa sociedade hoje que, queira ou não queira, a gente tem guerras e etc. Nem vamos entrar nesse... Não vamos atrair essas coisas. Vamos falar da coisa boa que é o mundo gospel, a música gospel para a sociedade, assim, principalmente falando de nova geração. Acho que a geração nossa, né? Ele é um pouco mais novo que a gente, né? Aparentemente falando, né? Eu acho que nós temos a mesma idade, eu acho, hein? Então tá bom. Vocês já entraram Somos no 80? ENTA? Já entraram no Ah, ENTA? então tamo junto. Tô com Mas, 40. Como é que fechei você enxerga isso? Você que convive muito mais com Sim. isso, lógico que o Celcinho também convive bastante, mas falando de gospel, o que você consegue trazer pra gente de uma visão sobre isso? Pensar na música é pensar em algo que toca aonde outros elementos não conseguem tocar, né? Eu penso na música e ela toca na alma. Isso é muito, muito interessante, porque às vezes uma música instrumental, só aquele instrumental ali, ele tem um poder, e até se ele foi intencional, ele tem poder de tocar não só no consciente da pessoa, né, de maneira intencional, como no inconsciente. Existem estudos sobre frequências de música, Celcinho deve saber disso. Eu, por exemplo, meu primeiro álbum Sim. solo, depois do 4x1, porque eu fiz parte da banda 4x1 durante alguns anos, foram 6 anos de banda 4x1, nós gravamos lá 3 discos, a banda 4x1 teve 3 formações, eu participei da 3ª formação como vocalista, e eu fiz parte de uma outra banda chamada Promises também. Sempre participei de banda e agora eu estava tendo uma oportunidade profissional de fazer um projeto todo solo, onde a gente fala que é solo, mas ninguém anda sozinho, né? Teve a participação, obviamente, dos produtores, das pessoas, da minha família, e eu me lembro que a gente estudou muito isso. A gente estudou sobre frequência, a gente estudou sobre intencionalidade das frequências harmônicas na música para tocar o coração das pessoas. O que os graves, falando bem rasgado, o que o grave faz? O que o médio grave faz? Você falou sobre as notas alongadas. Vale a pena sustentar essa nota muito? Vale a pena ter 5 minutos de música? E digo não vale a pena se ele vai ser intencional para entregar essa mensagem que nós desejamos. Então, durante muito tempo, a música foi feita muito no acidente. Durante algum tempo, no gospel, eu estou falando do nicho, sim. no gospel. Mas eu acredito que ao passar do tempo foi vindo muitas pessoas chegando, eu acredito que vem do céu isso, sabe? Eu tenho um projeto, Celcinho, nunca te falei, eu estou tirando ele do papel agora em 2025, já começamos os preparativos, que se chama Inspirados pelo Céu. A gente é um grupo de compositores do Brasil inteiro, só gente que quer uma oportunidade, mas eles não conseguem chegar nas gravadoras. Então, como eu tenho esse expertise, como eu consigo chegar nos lugares pelo tempo de carreira, são 25 anos nesse lugar, já passei por 3 grandes gravadoras, MK Music, você já deve ter ouvido falar, Rede Melodia, que é uma rádio gigantesca aqui do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, como eu tenho esse lugar de conexões, de network nesse nicho, apresentar esses compositores. Só que a pegada é a seguinte, olha que diferente. A gente quer saber o que Deus quer que a gente cante. Por isso o nome do projeto é Inspirados pelo Céu.
inspirados pelo céu. O que Deus quer que a gente cante para as pessoas? Vocês não estavam vendo, mas a gente fez uma oração aqui, né, no primeiro momento, e a gente pediu isso para Deus, para a gente transbordar alguma coisa boa para a sua vida. O todo seu foi inventado, foi criado, eu acredito que por Deus, e nasceu no coração dessa equipe maravilhosa para trazer alguma coisa boa para você, todo seu, literalmente, para abençoar, para transbordar sobre a sua vida. E quando a música ganha essa intencionalidade, eu sei o que Deus quer que eu diga para a pessoa. Porque quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho ele serve para ele. Ele não sabe onde quer chegar. Agora, quando Deus dá uma diretriz, olha, toca nessa área aqui, eu quero que você escreva sobre depressão. E a gente começa a escrever sobre depressão. Quais são as frequências? O meu disco Grato, que teimosamente eu gravei ele em 2015 e fiz um CD, Celcinho. Eu não consegui transicionar muito bem do físico pro... Eu tenho 40 anos, mas eu comecei muito jovem, então eu não consegui transicionar muito bem para plataforma digital, cara. Eu sofri demais. A minha diretora da gravadora, Dona Evelise, um beijo, Marina de Oliveira, são pessoas incríveis. Ela sentou na minha frente e falou: você tem 10 músicas lindas, solta uma de cada vez. Lá em 2015. Sim, começaram assim, solta uma de cada vez. E eu, preso na minha cabeça, engessado, falei: não, eu quero CD. Eu tenho, inclusive, tu tem lugar para tocar CD na tua casa? Tem, vou te dar um CD. CD Grato. Aí fui teimosamente, nós vendemos 30 mil cópias só, que é um sucesso na época de streaming, né? Vendemos 30 mil cópias, mas foi CD. Então posso te falar um negócio tão maneiro? Pode. Eu fui palestrar num evento de música, na Trends, que é muito legal, a Trends Conference. E eu fiz um painel com dois amigos, com duas pessoas que eu conhecia. Um que cuidava de produtos licenciados e outro que cuidava de vinil. Ah, que legal. Ele tem um clube do vinil. Que ele tem, eu acho, 70 mil. Isso é irado. Assinaturas. Então o cara que recebe um vinil por mês. Então assim, pô, vinil é maravilhoso. Isso é irado, né? Tô negociando com a minha esposa, porque assim, não é onde botar, né? Porque, pô, tu pegar uma... Eu sou de sentir o cheiro, sabe? Tá negociando quem manda, né? Exatamente, eu quero saber se eu mesmo quero ter uma se vitrola. você tá querendo ter uma vitória. Então assim, vinil. Pô, você falou de CD, pô, vinil. E hoje, engraçado, as bandas de hoje... o Queen lançou uma coleção deles agora de vinil, cara, que era absurdo, cara. Sim. Acabou, então, assim, outro. vinil... Não, e uma outra pegada é... Lógico que cada música, voltando pro gospel rapidinho, ela toca o coração de uma maneira diferente de cada ser humano, óbvio. Exatamente. Mas óbvio que tem aquelas que levantam a igreja. Né? Ou levanta a igreja, ou levanta o palco, ou levanta o parque. O público, o parque, a praça. Exatamente. E sabe uma coisa que ele falou agora? Quem me falou isso foi o Felipe, cara. Sim. Felipe que me mostrou umas bandas gringas assim, né? Um amigo nosso em comum que morou na Austrália e lá ele conheceu algumas bandas boas também. E não é que eu não goste de música gospel, é porque eu não tinha conhecido as músicas que faziam sentido pra mim. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então é o seguinte, a banda, quando eu vi show de banda, cara, é Jota Quest, assim, capital, irado. entendeu? Exatamente. Aí eu falei, caraca, é o que eu transito. Exatamente. Sabe? E outra, aí tem aquele cara que, eu gosto de pagode de samba. Procura Tem que lá. também Tardezinha, gosto. Exatamente. É maravilhoso Exatamente. aquilo. A gente tá Exatamente. querendo ir, a gente não consegue data ainda, mas é muito bom. Hoje tem trap, então assim, não é que eu não goste de música gospel, é que eu não chegou e tocou ainda. Aí eu escutei o chamado, eu escutei algumas músicas e falei, caramba, brother. Milagre é muito maravilhoso, ele também canta. Sim. Então assim, eu falei, pô, que maneiro. Então assim, não é isso. Então hoje, antigamente a Dana botava algumas coisas na Jade Melodia e tal, não sei o que, ela botava lá, sei lá, eu gosto da positividade. Tum. Aí agora eu já, vai ver alguma música que eu gosto. E eu sou aquele cara que pesquiso, né? Então, qual é o nome dessa música? Porque às vezes lá na igreja é engraçado. Tem alguém gravando, eu boto o Shazam rapidinho assim pra ver se... o Shazam é Aí eu já maravilhoso. boto pra minha playlist. Essa eu gosto, entendeu? Então assim, eu já sei o nome. Aí você já procura a playlist, já bota um curtir lá no... Exatamente. Aí eu já boto pro gospel anos 80. E assim, falando disso... Muito legal o que você falou, desculpa te cortar, Claro. assim, sobre a galera pular. É intencionalidade. Exato. Eu acho que tem que ser feito assim, porque os outros nichos fazem assim. Se for olhar o sertanejo universitário, cara, sei lá, eu vou chutar aqui, 70% da música é falando sobre questões emocionais.
fulano me traiu, eu traí, e foi não sei o quê, e bebi, e foi... Entendeu? Então eles são intencionais. Por que eu não posso ser intencional também? Entendeu? Exato. Então a gente trabalha com essa intencionalidade. Muito pertinente a sua pergunta. Sim. E isso tem dado um resultado assim maravilhoso de testemunho. Você falou da música Um Milagre, irmão? Essa música é a minha história de vida, o que Deus fez na minha vida, literalmente. Foram 30 dias internado, 23 dias em coma. Os médicos disseram que eu não ia cantar nunca mais. Os médicos disseram que eu não ia andar, mas a boa mão de Deus foi lá e fez um milagre na minha vida. Vamos pegar esse gancho, então. Porque a gente tá falando sobre isso aqui, né? E aqui a gente também não só fala de coisas boas, né? Uhum. A gente fala de fracasso. A gente fala de verdade. Fracasso, porque assim, a vida não é, né? Exato. Eu até estava conversando com ele agora. A vida não é instagramável. Como é que foi como é que seu pai? Ele contou do seu pai. Sim. Mas assim, ele tem os compromissos dele que não acabam. Então, todo mundo acha que ele tocando ali, a vida dele é maravilhosa. Bem, tá tudo porque ótimo. ele louva o tempo. Não é, sabe? Então, assim, fala um pouquinho de fracasso, erro. O que você... Eu acho que a tua história pessoal é muito nessa pergunta aqui. Né? Olhando para isso, o que te fez crescer? 26 anos. Quando eu falo 26 anos, o que eu sinto hoje? Vontade de não falar 26 anos. Porque tem muita gente que começou e pelas escolhas que fez, e pelos caminhos que foi, e pela diligência, sabedoria, de escolher certo, tomar as decisões corretas, fazer o plantio correto, estão mais à frente. Não é que eu tenho o sentimento que essas pessoas são melhores do que eu. É porque, de verdade, gente, a persistência, ela ganha muitas vezes o talento. Já viu aquela pessoa que é super talentosa, mas ela não é persistente? Sim. Ela deixa algumas oportunidades passar. Então um dia eu estava refletindo. Falar que eu tenho 26 anos e ainda algumas pessoas não conhecerem a minha história, eu não vou falar que é um fracasso, mas eu poderia estar melhor do que estou hoje. Se eu tivesse tomado algumas decisões melhores do que as que eu tomei. Uhum. Refletindo hoje com a cabeça que eu tenho, eu já entrei no time do ENTA, vocês já fizeram 40 Sim. também? Sim. Depois do ENTA é só um EN, né? É. Eu quero chegar no EN comendo carne, Isso aí. fazendo uma corridinha. Será que a gente chega no EN, Claro, irmão? com certeza. Meu pai, por favor. EN é 100 anos, Com gente. certeza. Eu busco isso aí. Sabe assim? Eu busco isso aí. Tá firmado Bora. nisso. Então, assim, a gente que entrou nessa mentalidade, essa maturidade, eu penso assim, puxa, se eu pudesse ter tomado essa decisão, não ter assinado esse contrato, entende? Não ter andado. Ah, Cleve, mas o que você é hoje você é construído também pelas suas falhas? Ok. Mas isso não me impede de reconhecer que eu falhei. Mas até esse reconhecimento te fez chegar onde você está. Então, é um panorama que eu tenho de aconselhamento para quem está começando. Fica aqui também o meu conselho para quem está começando hoje. Faça as escolhas certas. Independente se tem alguém muito na sua frente, seja persistente. Faça. A gente falava sobre isso. O Todo Seu é um podcast de sucesso. Sejam persistentes, continuem transmitindo. E para você que está nos assistindo, continue persistindo no seu projeto. Se o seu projeto está abençoando pessoas, continue persistindo e pedindo sabedoria a Deus para você tomar as decisões certas. Porque muitas delas, Antônio, eu não pedi sabedoria a Deus. Nem tudo que está dando certo significa que tem a mão de Deus. Sim. E por muitas vezes, ao decorrer desses 26 anos, eu tomei algumas atitudes que só porque estavam dando certas eu achei que estavam sendo direcionadas por Deus. E quando dá errado? E aí deu errado. Quando dá errado, como é que você busca esse caminho? Então, aí é levantar a cabeça e saber que o cair, tem um versículo na Bíblia, a Bíblia é um ensinamento milenar, né? Sim. Quando a gente fala de Bíblia aqui, a gente não está falando de ser crente, ser cristão, nada disso. Uhum. O Todo Seu não foca em questões religiosas, mas eu sou muito espiritualizado, eu sou cristão, então eu posso falar sobre essa sabedoria milenar, e a Bíblia fala que a lei da semeadura ela é infalível. Aquilo que você planta, você colhe. E ela também fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, se você caiu, cara, levanta, dá a volta por cima. Aí não é versículo não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí é um ditado, né? Exatamente. Acho que é até uma música isso aí. Sim. Levanta e não fica paralisado, né? Eu vi um versículo da Bíblia que todo mundo conhece também. Ainda que eu andasse pelo vale, um salmo, pelo vale da sombra da morte. Agora preste atenção, ainda que eu andasse.
Já foi. É interessante, ó. Mas peraí, além de ter ido, é isso assim, não é ainda que eu parasse, não é ainda que eu caísse, não é ainda que eu estacionasse, é ainda que eu andasse, ou seja, eu posso até andar por lá, mas eu não vou ficar parado lá. Total. Entendeu? Então, eu acho muito lindo isso de pensar que houve momentos de decisões que não foram tão assertivas e por isso estou onde estou e quero alcançar, tomando as decisões corretas, o melhor de Deus para minha vida. Isso é fantástico. Sabia que esse negócio ia ser bom, cara. Sabia que esse negócio ia tinha ser... como tá Tinha errado. certeza aqui que isso aqui ia ser muito bom. Inclusive, até com a camisa aqui da Cura, que eu convido depois vocês a conhecerem. Bem legal. Fui a primeira bem vez, legal. devo voltar. Foi um projeto muito legal que eles fazem. Eu Então, quero assim, muito ir lá. o que acontece? Um amigo meu falou uma coisa, uma amiga nossa, que falou, deu um depoimento de um dos amigos pessoais, e o nosso CEO usa isso Sim. no Entra em Palestra. Não é porque deu certo que tá certo. Isso foi muito bacana, né? Olha só, Antônio. Porque, não, Ah, mas perfeito. é verdade, porque você falou uma coisa que é verdade, e uma coisa que você gosta. Essa história verídica, uma amiga nossa, tem uma amiga que se preparou para correr a maratona, 42 quilômetros. E ela se preparou, tal, treinou. Conclusão, ela conseguiu fazer, só que ela ficou 9 meses em reabilitação. Uau. Então, assim, deu certo? Deu certo, mas tá certa a forma que ela fez? Não tá. Exato. Então isso é muito bacana, isso aí... Eu também completei minha meia maratona quase caindo. Caindo. Então, 21 km em 3 horas e meia, pra tu ver. Eu quebrei no 16, Cara. então eu fiz. mas aí... então... Mais ou menos usando Sabe, eu sou mesmo. apaixonado pela corrida, cara. Eu amo. E a corrida mudou minha vida, minha mentalidade. Eu corro há 3 anos. E lá em casa você vai buscar um tênis para... Eu tô até com um tênis estranho aqui de corrida, porque eu tentei buscar um tênis normal, lá em casa não tinha. A gente começou a comprar uns tênis porque tem tudo a ver o tênis com a corrida, sim, né? Você pode se machucar, enfim. Mas a corrida me abençoou muito. Eu precisei fazer uma cirurgia por conta de 2 doenças que eu tenho. E eu digo que eu tenho porque Deus ele tem a capacidade de curar, mas ele não me curou ainda dessas doenças, então eu preciso tratá-las. O Celcinho abriu muito bem falando aqui sobre o excesso de religiosidade. Uma das doenças que eu não tratei, Celcinho, e a corrida me ajudou muito e me ajuda, foi quando eu recebi o diagnóstico psiquiátrico, depois de vários exames, sobre a compulsão alimentar. Não é descontrole alimentar. Pesquisem para vocês saberem o que é isso. Existe a diferença do camarada que come uma caixa de bombom, que é o descontrole alimentar, e existe a diferença da compulsão alimentar, que é tratada com medicação, às vezes até de tarja preta, tarja vermelha, você precisa ir ao psiquiatra, enfim. Quando eu recebi essa notícia, eu estava acima do peso na época, nem tanto, mas estava. Quando eu recebi essa notícia, eu comecei a negar isso religiosamente. Não, Deus vai me curar, eu não preciso tratar. Eu vou tomar remédio? Não. E fiquei 5 anos assim, foram os anos que eu mais engordei. E aí a outra doença que eu já tenho também por genética, que é a obesidade, que é uma doença, ou seja, não existe obeso saudável, porque o gordinho ele já é obeso, ele já tem uma doença chamada obesidade. Se você quiser ouvir de novo o que eu falei, volta aí porque eu falei rápido. Mas a pergunta é a seguinte: a doença compulsão alimentar inflamou a doença obesidade. E eu já cheguei estava contigo. Exatamente. E eu cheguei a pesar 140 quilos. E com várias comorbidades. Isso para quem viaja, para quem faz música, né? Isso me atrapalhava. Eu tinha várias apneias do sono, era horrível, horrível. Fica até aqui uma fala aproveitando esse gatilho, né? E minha vida mudou, cara. Mudou. E depois que eu usei essa ferramenta, que é a bariátrica, que foi a gastroplastia que eu fiz, eu eliminei 73 quilos, né? E hoje, mais leve, eu consigo fazer as minhas corridas e sou apaixonado por elas. Eu já fiz 18 meias maratonas. Caramba, Nossa, E aí o Celcinho falou uma coisa muito poderosa agora. Porque pior do que correr a maratona, que eu morro de medo, Celcinho. Eu morro de medo dos 42. Você sabe do que eu tô falando. Não sei se você já correu mais de 21. Não. Você sabe do que eu tô falando, irmão. É surreal. 42, tem gente que morre. Tem relatos de pessoas que morreram. isso 42 sim. tem que ter preparação. Agora, a preparação para os 42, você corre durante a semana 70. Exato. O treino longo é 35, É 36. 35. Então, durante a semana, você chega a correr quase 80 quilômetros para se preparar para num dia correr 42.
Entendeu? Então eu morro de medo dos 42, mas vou chegar lá. Eu me preparei para a Maratona do Rio desse ano, só que meu médico me disse para não correr, porque eu sou bariátrico e eu estava oxidando muito, perdendo muito mineral no suor. E como eu sou bariátrico, o estômago é pequeno, então para beber água e repor isso só na água estava muito difícil. Então assim, deixei para um outro momento. Vai esperar o estômago dar uma dilatada de novo um pouquinho. Tomara que não. Mas tomara que tenha ajuda de outras coisas. Mas assim, pensar sobre isso é pensar sobre a preparação, né, cara? Muito. Se preparar é muito importante para tudo que você faz na sua vida. Seja para música, seja para o esporte, seja para corrida. Prepare-se para viver o melhor para sua vida. Ó, peguei uma frase não, aqui. mas é boa. Dá para tirar uns cortes aí, não dá não, produção? Dá. E você tem cara de fazer uns cortes bons aí. Buscando aqui, é até falar sobre isso mesmo. Ele tá falando sobre empreendedorismo agora, né? Visão, futuro, enfim. O mercado da música, não tô falando gospel, pop rock, é um mercado difícil. É um mercado persistente, é um mercado que às vezes todo mundo ganha, menos o artista. Como é que você lida com isso? Que você mesmo faz as suas... Isso, compositor também. Você compõe, você faz o business e você faz a parte musical, a parte de composição. Como é que é isso? Porque é um mundo competitivo também. Com certeza. Hoje, como eu falei para vocês, eu demorei muito a transicionar do físico, para quem lembra ainda. Você lembra o que é o CD? Rádio, aquele negócio Alguém preto. lembra o que é o rádio, CD? Será que tem um pessoal aqui raiz? Não, rádio então. Tem. Você sabia que tem gente que não sabe o que é CD? Os adolescentes novos sabe. Agora? Os nossos filhos? Já apresentou CD pro João? Eu já apresentei pro Theo. CD era o seguinte, gente, você que tá dando risada aí. Você gostava de uma música, você tinha que levar 12, você tinha que levar 14. Não é igual o Spotify. Isso é novo. Isso é agora. Isso é o hype. Então, eu gravei alguns CDs, Deus me deu essa oportunidade, mas para transicionar para o digital foi muito difícil para mim. Eu perdi esse time, por isso que tem uma lacuna, um espaço onde eu me perdia nesse meio, fiquei muito em silêncio, só focado nas minhas agendas. Eu tenho um escritório, tenho um funcionário, e hoje a gente trabalha diretamente com marketing digital. Campanhas, né? E você aprova tudo? Oferecendo isso. Eles mandam para mim. A gente tem vários bots hoje, né? De 2 anos para cá a gente colocou bot praticamente para tudo. E agora a inteligência artificial. A gente está treinando um robô que consiga atender em tempo. Porque as pessoas hoje elas estão muito imediatistas. Se elas perguntam se tem agenda, elas não querem que você... Não querem preencher um cadastro inteiro para você dizer se tem agenda ou não. Para aquele congresso na igreja, para aquele show, para aquela marcha para Jesus. É um campo muito gigante. Isso é business também. Porque dentro desses lugares existe o incentivo cultural. Existe também o cachê. Existe também a paga. Nós somos pagos pelos royalties. Nós somos pagos pelos direitos autorais. É um trabalho, tem que Exatamente, é um trabalho. Então, no momento do atendimento, existe toda uma estrutura. Então, eu tenho hoje um funcionário, e esse funcionário cuida de toda a parte de atendimento e logística, porque o nosso Brasil, irmão, esquece. Nosso Brasil é um continente. Também, viajando, sem mala, chovendo. Tu vê lá, né, no frio, Instagram. Me siga no Instagram pra tu ver as aventuras, irmão. Caraca, eu vou agora, final de semana, eu tô indo pro interior do Pará. Vou ficar 7 horas dentro de uma lancha. Com um avião pequenininho, eu falei, que medo, Celcinho, que medo. O treme-treme. Exatamente. Não, esqueceram a mala dele. Cara, foi confusão danada, cara. Foi. E aí, assim, pensar nisso é pensar em organização, né? O business hoje, pra mim, o segundo ponto. O primeiro ponto é a acessibilidade. Eu quero ir onde muita gente deseja ouvir as músicas e conhecer o trabalho, mas às vezes não tem recurso. Contar uma experiência rápida aqui, é bem rápido. Claro. É 1 minuto. Nós tocamos no Oiapoque, eu e minha banda. Oiapoque é extremo norte do Brasil. Oiapoque é o Chuí, já vem daí. Oiapoque é lá em cima. E chegamos lá, depois de várias horas viajando, praticamente 2 dias de viagem, porque você vai daqui para Macapá e depois pega uma van, porque nem um ônibus vai, é uma van, e ela subiu com a gente. Chegamos lá e tocamos na Marcha para Jesus. 5.000 pessoas, foi tão lindo aquele dia. Foi marcante. No final, eles tiveram uma tribo indígena que se apresentou lá, né? E eles vieram falar comigo, uma família. Veio um rapaz,
poder do alcance da música, Celcinho. Veio um rapaz com um bebezinho no colo, um garotinho no colo, devia ter um ano e pouquinho no colo. E ele falou para mim, olha, Cleve, a sua música chegou antes de você aqui e abençoou muito a minha família. Tá aqui minha esposa, tá aqui a minha filha e tá aqui meu filho. Eu quero te apresentar o Cleve. Ih, que barato. Eu falei, o quê? Eu quero te apresentar o Clevinho. Mó barato. Eu falei, como assim? Em sua homenagem, por conta do que Deus fez, e olha que legal que ele falou, por conta do que Deus fez através da sua música, um milagre, eu decidi te homenagear dando nome para eles. Isso é muito importante, significativo. Dar o nome do meu filho de Cleve. Cara, eu me emocionei. Pô, tá aí, foi lindo. não se emocionar. Nossa, foi lindo. Então, assim, o poder de você ser acessível, sabe assim? É business, é business. Tem que ter funcionário? Tem que ter. Tem que ter o marketing digital, porque hoje as gravadoras, se elas não abrirem o olho, elas fecham todas as portas. Porque se você bota um cara fera para fazer teu marketing digital... Hoje, por exemplo, eu estou numa gravadora. Mas lá na minha gravadora, Art Music, um beijo pro meu diretor, meu presidente lá, que é o Ronaldo, querido presidente da gravadora. Mas se ele não abrir o olho, um menino desse fazendo marketing digital espalha a música de um jeito, irmão. Nichada, é assim que fala. O TikTok também funciona muito com vocês? Muito, entrega muito. Aquele algoritmo ali é um dos melhores. Né? Porque hoje em dia é assim, né? Você estoura um TikTok para depois você estourar em algum lugar. Exatamente. E às vezes você estoura em um e não estoura no outro. Exatamente. Mas se você não estourar um TikTok, tu não começa. É verdade, é verdade. Muita gente tem milhões no TikTok. Só para te falar uma coisa que foi uma dessas aventuras que eu lembro disso porque foi uma saga, né? Foi uma saga, eu fiquei curioso. Aí, conclusão, ele cantou num palco que ele falou, gente, desculpa, mas olha a chuva que tá aqui. Caindo o mundo. Aí ele pensou, ele assim, gente, aí ele começou a justificar, assim, não, a pra não ter o show. Pra não ter o show. Só que a galera ficou embaixo da chuva. Embaixo da chuva, cara. E aí ele cantou embaixo da... Cara, que eu falei, aí... Foi emocionante. Foi maneiro. E falando em compor, né? Vou até fugir um pouco do... Fica à vontade, Antônio. Tudo, você compõe seu, em qualquer momento. Todo seu, meu. Todo seu, todo nosso. Você compõe em todos os momentos. Eu acho que a corrida tem te ajudado também, mas você... É que eu não sou da música, né? Então... ou você chega assim, ó... Eu tenho determinado momento do meu dia, ou da minha semana, ou um mês, eu vou parar para me dedicar à composição musical. Ao meu ver, isso não... Ou a gente recebe alguma coisa... No meu entendimento, isso não é uma regra. Sim. E tem outros compositores que eu admiro demais, que eu tenho eles como referência para minha vida. Anderson Freire, Pastor Lucas, os caras compõem demais. Arcanjo, Luiz Arcanjo, são pessoas que inclusive eu posso fazer a ponte para estar aqui com vocês. Os caras têm uma história impressionante. Sérgio Lopes, Alex Gonzaga, os caras escrevem muito. Lenilton, da banda Novo Som, você precisa ouvir essa banda. Essa banda é um pop maravilhoso. Já ouviu, Antônio? Novo Som? Não ouvi. Ouçam essa banda, maravilhosa. Lá de trás também, mas eles têm um som muito bom. Tipo Roupa Nova, assim, Sim. Talvez melhor. E falar de composição, ao meu ver, é muito daquilo que eu peço a Deus e Ele me direciona. Ou de um momento específico que eu estou vivendo. Legal. Por exemplo, nós há 2 anos atrás vivenciamos um aborto. Não sei se o Salsinho soube na época, mas nós engravidamos de uma menina. Eu tenho um menino de 10 anos e nós engravidamos de uma menina e a gente estava muito, muito feliz. A nossa casa ficou cor-de-rosa de repente. Compramos a primeira boneca, foi tudo muito lindo. Enfim, não aprove Deus que a gravidez seguisse, é a vontade de Deus que prevalece. A gente às vezes questiona, mas são as matérias da vida. E hoje eu estou podendo aqui nesse podcast dizer que é possível se levantar, é possível ter o coração consolado quando a gente tem uma perda tão drástica assim. 5 meses de gravidez e a médica disse que os batimentos pararam. E eu comecei a questionar Deus, mas esse era um milagre que o Senhor me prometeu. Aí Deus me deu uma frase assim, ó: o teu milagre já tem data e hora marcada. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. Aí ele disse para mim: o dono do tempo não se atrasa. Seu milagre já tem data e hora marcada. Aí nasceu essa música. Essa música é uma canção que se chama Dono do Tempo
e eu quero cantar ela um pedacinho. Posso? Rapidinho? Claro, por favor. Sei que a gente já tá Todo avançado seu, aqui. todo seu. Aqui, ó. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. E quando Deus fizer acontecer, um novo tempo vai amanhecer. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. O dono do tempo não se atrasa, meu milagre já tem data e hora marcada. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. E quando Deus fizer acontecer, um novo tempo vai amanhecer. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. O dono do tempo não se atrasa, meu milagre já tem data e hora marcada. O dono do tempo não se atrasa, meu milagre já tem data e hora marcada. A gente precisa trazer plateia, hein? Próxima vez com o Cleber, a gente bota o pessoal aqui e vamos trazer a plateia. Muito então, bom. pensando nisso, se eu sou um jovem, não que eu esteja tão idoso, Não, né? você tá ótimo. Mas se eu quisesse começar, lógico que eu ia ter que... Você tem 13 anos na minha frente para eu começar a compor e começar a estudar música e tudo mais. O que você me recomendaria? Óbvio, no mundo gospel, eu vou precisar ter uma inspiração, né, do nosso Deus, né? Mas não adianta eu ficar esperando. Na realidade é essa. Como é que isso... Como ficaria num toque assim para uma... Quem tá ouvindo a gente aí, tá aí uma carreira, porque o Todo Seu também é isso. Ele quer mostrar para as pessoas que existem diversas maneiras de você seguir a vida. Perfeito. Né? Seja ela dentro do mundo espiritual, que é onde a gente está vinculado, e tem muita gente junto com a gente, obviamente, mas seja na medicina, na bariátrica, na corrida, né? No mundo de business, de eventos e assim sucessivamente. O que você diria para um garoto aí que quer começar Vamos botar 20 anos, 18? Pode ser, né? Continue, continue, continue. Ou seja, persistência, galera. Persistência. Você vai ver muita gente com muito talento, mas ela não consegue levantar, não consegue agir, não consegue tirar os projetos do papel. Quantas entrevistas eu neguei? Na época era entrevista na rádio, né? Ainda tem. Mas quantas entrevistas eu neguei por preguiça, Celcinho? Se fosse num tempo atrás, quando a gente estava viajando o Brasil todo, e eu continuo fazendo isso, mas eu estava com a minha família, eu estava cansado, eu estava em casa, às vezes eu nem era casado ainda, mas estava resolvendo algumas outras coisas que nem eram tão importantes assim, aí me faziam um convite, eu falava, não quero não, e perdi aquela oportunidade. Por exemplo, você me deu uma oportunidade hoje de estar aqui com vocês, no meio da tarde, a gente gravando esse podcast para ir ao ar e para abençoar alguém. Poxa, eu poderia estar em tantos outros lugares, mas eu escolhi estar aqui com vocês. Escolhi aceitar esse convite que foi feito ali na hora que a gente estava treinando, te deu um insight. Cara, vou convidar o Cleve. E você me convidou e a gente está aqui compartilhando um pouco da história. Então, continue. Um conteúdo meu flopou, não consigo viralizar. Gente, é frustrante quando você recebe algo tão bom, você tem uma música tão boa, cheia de qualidade, e você vê uma coisinha de nada viralizando na internet. Às vezes um videozinho que você não consegue explicar, aquela besteira viralizou na internet e o teu conteúdo não. Mas eu quero dizer, não desanime por isso. Continue produzindo e não minimize as coisas. Tem gente que fala assim, mas eu só tenho 10 curtidas. Bota 10 pessoas aqui nessa sala. Mas eu só tenho 20 curtidas. Bota 20 pessoas aqui nessa sala. 50, 100. E não é só 100 pessoas. São 100 pessoas que foram alcançadas por aquela mensagem, que podem divulgar essa mensagem e propagar essa mensagem. Então, assim, a música tem esse poder, né, cara? Alguém que canta a sua música, espalha a sua mensagem sem você saber. Você vê lá no Oiapoque. Sim. O cara foi alcançado. E quantas pessoas esse cara alcançou através da minha música, e conta a minha história.
Entende? Então, continue. E a palavra é persistência, irmão. Persistência. Esse é o seu talento mesmo? Esse é o seu chamado mesmo? E a gente não está falando só de espiritualidade aqui, ele está falando de tudo, tá? Persista. Também não vai ficar dando murro em ponta de faca. Seja inteligente, seja sábio, sabe? Busque sabedoria. Tem até um ensino milenar que fala sobre isso, está na Bíblia também. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá liberalmente. Então, tem uma oração que eu faço todo dia, Celcinho. Eu falo, Deus, me dá sabedoria para pensar e orar antes de agir e falar. Que a sabedoria vem. Com certeza. Ele nos dá sabedoria. Então peça a Deus sabedoria se é isso mesmo. E se ele te confirmar, irmão, persista, continue. Acho que eu respondi, né? Com certeza. E é quase uma palestra. vamos lembrar também que Deus mostra que você pode estar errado, né? Não adianta também ele estar te mostrando ali. Isso, quando você pergunta, ele também te dá uma outra direção. É por aqui. E uma coisa que ele falou agora, lembrei que também fez uma bariátrica, que mudou a vida. Ele falou, eu faço isso ou morreria, que é o Nizam Guanais, que é um publicitário, um dos melhores do mundo. E ele falou uma coisa que é verdade, estava num papo, e ele falou assim, as pessoas hoje falam muito em milhões de seguidores, milhões, ele não acredita nisso. Jesus tinha 12, olha o que ele fez aí. Entendeu? Eu falei, cara, muito bom, muito bom. Falei, que frase boa, porque ele não acredita. Ele falou assim, não, às vezes você pode comprar, é difícil, né? Então, assim, o cara veio com 12, é o estrago que ele fez até hoje. Então, assim, não é o jeito como você faz as coisas, né? Porque eu tenho uma amiga minha que também, ele é coach, então ela fala, não adianta você ter 100 mil seguidores, se ninguém compra o seu produto. Exatamente. Você pode ter 100, que 50 comprem e você tá ótimo. Qual é o seu propósito no final? Exatamente. Qual é o seu propósito? Então, assim, eu acho que um papo bom agora, falando sobre isso, né? Já passamos, já entramos nos 40, né? Eu já passei e o Tuninho também. O que você falaria pro cara lá, o Cleve de 20 anos atrás, cara? Dentre todos os conselhos, o mais forte seria esse que eu acabei de dar para todos que estão começando. Não pare. Continue, porque por várias vezes eu estacionei. Eu paralisei. Você me vê muito falante assim, e quando Deus levanta alguém muito falante, teve um determinado momento na vida de Davi, Celcinho, e agora eu vou falar para vocês dois que são comunicadores. Teve um determinado momento na vida de Davi, que ele falou assim, eu vou me calar. Eu não vou falar mais. E isso atrapalhou o reinado dele. Quando Deus te dá um ministério, e é essa palavra mesmo, tá? Falante, que você se comunica, isso incomoda muita gente. Porque você consegue se comunicar, consegue se expressar. O que vai te cercar são os ladrões de alegria. Vão querer minar as suas falas. E muitas vezes, você, para não chatear, para não incomodar, começa a se calar. Começa a paralisar. E isso é a pior coisa que você pode fazer. Para não desagradar muita gente, aqui vai ficar uma resposta de Deus para alguém que está ouvindo. Eu sinto a graça de Deus para falar isso aqui. Eu sei que esse podcast aqui não é um podcast religioso. Eu não sei onde você está assistindo esse podcast, vendo esse podcast, mas estão tentando calar você como muitas vezes tentaram me calar. E por algumas delas conseguiram. Como calaram a Davi. Mas a Bíblia diz que ele sentiu como se fosse a sua boca fechada, lacrada. E enquanto ele fechava, os ossos dele se secaram. É o que ele fala no livro dos Salmos. E ele precisou pôr para fora. Ele precisou falar. Se Davi se calasse, nós não teríamos o Salmo 23. Se Davi se calasse, nós não teríamos os salmos lindos que nós temos. Se Davi se calasse, a história dele não seria ouvida. Se ele continuasse calado. Então, existe o tempo, sim, de nós termos sabedoria e nos calarmos. Agora, nós que somos comunicadores... Cara, vocês têm ideia que o segundo maior medo depois da morte é de falar em público? Não. Não sabia também. Falar em público. Você dá um microfone na mão de alguém, ligou a câmera, tá gravando, o cara começa a se tremer todo. Falar só de saber que tem alguém ouvindo. Então vocês são comunicadores, eu sou um comunicador. E o que a gente carrega, o mal, vou tratar assim, o mal quer fazer parar.
Ele quer falar, não é todo seu, é de ninguém. Não é todo seu, é de ninguém, não vai ter, vamos acabar com isso aí. E aí, mas não tá desagradando o fulano. Gente, se você se importar com todo mundo... Hoje a gente vive num tempo, é o tal dos haters. Nossa, né? conheço bem. Os haters. Pra que isso? Quando vocês vão chegar com isso? Não deem ouvido a essas pessoas. Elas não estão produzindo nada. Elas não estão fazendo nada. E nós continuaremos fazendo. Então, se eu fosse dar um conselho para mim, há muito tempo atrás, quando a gente começou, eu diria: continue, não pare, continua, persista, persista. E é isso. Tem a máquina do tempo aí pra gente ir lá? Seria bom. Ainda não tem, ainda não chegou. Agora vai pro momento... Chato. Não, momento Cleve musical. A gente podia fazer isso, né? Ele tá estreando. Poxa, pelo Não, amor nós de vamos Deus. então. Mas a gente vai finalizar o podcast com a música. Será? Será? Vai Melhor ser do que lindo com- isso, hein? Não, eu concordo com você, mas sabe o que é o bacana também? Lembra do Altas Horas? Falando Sim. do comunicador, pra mim, um dos Sim, maiores? não, um dos maiores. Palco Zeca Pagodinho, momento Cleve de música. Perfeito. Posso? Todo entendi. seu. Aí, É Posso? Claro. Pô, Por Tem favor. uma que eu gravei em Nova York, e ela foi uma surpresa de Deus. Há 18 anos eu atendo os Estados Unidos, né? São amigos lá. Uma vez só que eu precisei pagar minha passagem. Todas as outras vezes foram as igrejas que me levaram a minha família. Fica aqui o meu abraço para todos os nossos amigos hispanos, americanos e brasileiros que vivem nos Estados Unidos, que são nossos amigos e nos levam sempre lá. E essa daqui foi uma surpresa de Deus. Eu estava na minha casa, recebi uma ligação: Cleve, a gente tem uma agenda para você aqui, vai ser em Nova York, vem para cá, só que a gente não vai conseguir trazer a sua família. Eu tinha um espaço de 4 dias na minha agenda aqui no Brasil, e aí eu peguei e fui sozinho, primeira vez sozinho, sem banda, sozinho, e o meu inglês é terrível, eu quase não falei, uma vergonha de falar isso, né? Eu sou tipo, o meu inglês é tipo Jane, sabe? Min Tarzan, essa é Jane, sabe? Meio, sabe, assim, travado o meu inglês. E aí eu fui pra lá e no espaço de 4 horas, em 4 dias, eu gravei essa música lá na Times Square. Pô, maneiro. E ficou muito legal. Ela se chama Deus que Surpreende, porque essa viagem foi uma surpresa de Deus pra mim. Eu vou afastar o fone aqui um pouquinho. Eu vi que não tá dando nenhum ruído, pra eu ouvir mais o violão. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo. Deixa eu cantar o início pra você. Escuta essa letra aqui, olha que forte, ó. Quando penso que estou fraco, o Senhor vem me fortalecer. Quando penso que estou frio, vem com teu calor me aquecer. Deus que me surpreende todo dia. Todo dia Ele tem surpresas pra mim e pra você. Você acredita nisso? Receba essa palavra, ó. Quando penso que estou perdido, vem me dar a direção. Quando sinto que perdi a luta, faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Ó o refrão chegando, aprende esse refrão e canta comigo, ó. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia que o Senhor escolheu pra me surpreender de novo. Não consigo expressar o quanto é fiel. Se os homens fecham portas, o Senhor abre o céu. Não dá pra descrever o tamanho do seu amor. E hoje é mais um dia
que o Senhor escolheu. E eu tô no podcast todo seu. Sensacional. Eu tenho certeza que a gente tá no caminho certo. Eu também. Cara, esse podcast veio pra isso, Né? pra mostrar pra Coisa gente boa. que, cara, a gente tá fazendo É isso o aí. melhor que a gente pode Eu e sinto pras Deus pessoas, aqui, cara. Eu sinto Deus aqui, Isso, tipo, 7 da manhã numa academia. Graças a Deus. Exatamente. Eu Né? sinto Deus aqui, Celcinho. Pô, maravilhoso, cara. Eu queria te agradecer. Pena que tá acabando, Não, né? Pô. te agradecer pra caramba. Não, nós vamos assim. fazer. Quando a gente tiver com mais tempo, a gente vai trazer só a galera gospel Não, e tal. A tem gente vai muita fazer gente aqui, 12 cara. horas de gravação, a gente vai explodir. É a gente vai maneiro, mas explodir. é maneiro Muita mesmo, gente pra porque- fazer ponte, não só cantores, mas assim, comunicadores do gospel também, isso. médicos. A gente vai podem segmentar, falar. a gente vai chegar lá. Vai ser legal. Sim, eu acho bacana mesmo. Eu tô muito amarradão porque eles dão liberdade, né? E assim, eu trago pessoas que eu conheço, né? Então Maneiro. é muito confortável pra mim. Foi engraçado mesmo, né? Que, cara, não foi engraçado, na verdade. Foi certo. Então, de repente, ele tá aqui pra falar pra alguma pessoa que tá vendo. Isso, com com certeza. certeza. Pra gente que tá aqui ajudando na Michael gravação. Douglas aí. Exatamente. Valeu, Maicon, valeu, Douglas. Porque é bacana, né, cara? E assim, que bom que o Café com Deus tá na moda, né? Pô, Que bom que The Chosen tá na Várias moda. coisas. Que bom que Bom. muitas coisas estão na moda, né? Nesse Brunecast, várias coisas legais que a mundo galera doido, que... né, cara? Manda um beijo também pra igreja que eu frequento, que é a Cura, Sim, da pastora pra Virgínia. todos lá, Virgínia. Que é assim, as pessoas Me mais deu fortes que eu bronca no conheço. culto passado. Exatamente. Obrigado Me pela botou no bronca. teatro. Eu fiz teatro semana passada. Irado, Eu fiz cara. teatro. Irado, velho. Na verdade, eu não fiz teatro. Eu fui o Celso 2 anos atrás, entendeu? Exato, Irado. foi mesmo. Então, não assim, precisou nem eu não precisei. representar, só, Eu falei, só cara, eu não lembrou. fiz teatro, eu só fiz o que eu... Verdade, na negação, entendeu? Muitas Uau, coisas. Então, isso é muito bacana. Então, assim, fala o que você tem que falar agora, que é a sua hora. Já agradeci muito. Já agradeceu, então vambora. Bom, gente, mais um Todo Seu. Falamos hoje de música, cirurgia bariátrica, corrida, marketing digital, escolha de um nome de um bebê, sonho e aquilo. Acho que a mensagem que fica agora de final, além de tudo que a gente falou, e você vai ouvir e ler e ver mais de uma vez, e eu tenho certeza, e mostrar para os outros, é que você tem que priorizar o seu sonho, persistir nele, que vai dar certo. Amém. Né? Deus fala contigo, ele vai continuar falando e você caminha, escuta, se abre para ele. E agradecer, além do Cleve, ao nosso Deus, obviamente. E, pô, que incrível, cara, que incrível. Eu não tenho... Acabei por aqui. Você pode fazer uma oração para encerrar? Pra Claro quem que estiver vendo? sim, claro que sim. Gratidão a todos vocês, a produção. E vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse podcast. Que alegria perceber a tua paz aqui. Eu sei que essa pessoa que ouviu tudo que foi dito aqui nesse episódio, eu sei que a tua paz invadiu esse quarto, invadiu esse corpo, essa pessoa. Senhor, eu tenho certeza absoluta que nós não estamos aqui por acaso. O Senhor falou com alguém. Obrigado, muito obrigado, que eles continuem, Senhor, Celcinho, Antônio e toda a produção, todas as pessoas que indireta e diretamente trabalham para que o Todo Seu aconteça, que eles continuem, que eles perseverem, que eles possam alcançar mais e mais vidas, ó Deus. Nós te pedimos a tua bênção para todos que estão agora ouvindo, vendo esse podcast, que sejam todos abençoados e que a gente possa ouvir os comentários, as pessoas escrevendo aqui embaixo nos comentários o quanto foram abençoadas, de que forma Deus falou com elas. Pai, nós te pedimos. Quem sabe o Senhor quer curar alguém agora, Senhor. O Senhor pode trazer a cura para essa pessoa agora. Aquilo que o médico disse que é impossível, toca agora, Senhor. Eu não sei, o Senhor está me direcionando a orar por esta pessoa que está vendo esse podcast. Talvez esse esposo que está querendo ir embora de casa, que está chateado com essa situação que está enfrentando no casamento. O Senhor é o Deus de restauração. Assim como o Senhor me trouxe de volta à vida, o Senhor pode trazer de volta à vida esse casamento também. Pai, eu não sei qual é a situação que essa pessoa está enfrentando. Pode ser a situação pior da vida dela. Nós cremos, eu creio num Deus que pode mudar a vida dela hoje. Então, por favor, ó Deus, que essa pessoa possa ser transformada pela paz que excede todo entendimento. Jesus Cristo. Muito obrigado pela vida do Antônio, do Celcinho, Amém. pela vida de todos que aqui estão. Em nome de Jesus, obrigado por esse podcast. Amém. E amém. Amém. Graças a Deus. Valeu, galera. Oi. Muito obrigado. Valeu!
Muito bom. Sensacional.